Olá, bom dia. Êxodo 39. Com a púrpura violeta, a púrpura escarlate e o carmesim, fizeram-se as vestes de cerimônia para o serviço do santuário, e os ornamentos sagrados para Arão, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Fez-se o efode de ouro, de púrpura violeta e escarlate, de carmesim e linho fino retorcido. Reduziu-se o ouro a lâminas, e estas foram cortadas em fios para serem entrelaçados com a púrpura violeta e escarlate, o carmesim e o linho fino, fazendo disso um artístico bordado. Fizeram-se alças que o uniam, e aos quais era preso pelas duas extremidades. O cinto que passava sobre o efode, para prendê-lo, formava uma só peça com ele e era do mesmo tecido, ouro, púrpura violeta e escarlate, carmesim e linho fino retorcido, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram-se as pedras de ônix, engastadas em filigranas de ouro, nas quais foram gravados, à maneira de sinetes, os nomes dos filhos de Israel. Colocaram-se nas alças do efode essas pedras para serem um memorial dos filhos de Israel, como o Senhor o tinha ordenado a Moisés. Fez-se o peitoral, obra de arte como o efode, de ouro, púrpura violeta e escarlate, carmesim e linho fino retorcido. Era quadrado e dobrado em dois. Seu comprimento era de 1 palmo e sua largura de 1 palmo, e era duplo. Adornou-se de 4 fileiras de pedras. Primeira fila, um sárdio, um topázio e uma esmeralda. Segunda fileira, um rubi, uma safira, um diamante. Terceira fileira, uma opala, uma ágata e uma ametista. Quarta fileira, um crisólito, um ônix e um jaspe. Elas estavam engastadas em filigranas de ouro. E, correspondendo aos nomes dos filhos de Israel, eram em número de 12, e em cada uma estava gravado o nome de uma das 12 tribos, à maneira de um sinete. Fizeram-se umas correntinhas de ouro puro para o peitoral, entrelaçadas em forma de cordão. E também 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro que se fixaram nas duas extremidades do peitoral. Foram os 2 cordões de ouro passados nas 2 argolas, nas extremidades do peitoral. E presas as 2 pontas dos 2 cordões aos 2 engastes, pondo-os para o lado da frente nas 2 alças do efode. Fizeram-se ainda 2 argolas de ouro que se fixaram às 2 extremidades do peitoral, na orla interior que se aplica contra o efode. E enfim 2 outras argolas de ouro, que se fixaram na parte dianteira, por baixo das 2 alças do efode, no lugar da junção, no cinto do efode. Prenderam-se as argolas às do efode por meio de uma fita de púrpura violeta, a fim de fixar o peitoral no cinto do efode, de sorte que não pudesse separar-se dele. Foi assim que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fez-se o manto do efode, tecido inteiramente de púrpura violeta. Havia no meio uma abertura para a cabeça, como a de um corcelete, a beirada estava protegida por uma orla, para que não se rompesse. A orla inferior do manto foi adornada com romãs de púrpura violeta e escarlate, de carmesim e linho fino retorcido. Fizeram-se campainhas de ouro puro que se colocaram entre as romãs em toda a orla inferior do manto. Uma campainha, uma romã, outra campainha, outra romã, em toda a orla inferior do manto, para o serviço, como o Senhor o tinha ordenado a Moisés. Fizeram-se túnicas de linho, tecidas, para Arão e seus filhos. O turbante de linho, e as tiaras de linho à guisa de ornato, os calções de linho fino retorcido. O cinto de linho retorcido, bordado de púrpura violeta, púrpura escarlate e carmesim, como o Senhor o tinha ordenado a Moisés. Foi feita a lâmina de ouro puro, o diadema sagrado, no qual foi gravado, como se grava um sinete, consagrado a Javé. Prendeu-se com uma fita de púrpura violeta pela frente, na parte superior do turbante, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim foram concluídos todos os trabalhos do tabernáculo, da tenda de reunião. Os israelitas tinham executado tudo em conformidade com as ordens dadas pelo Senhor a Moisés. Apresentaram o tabernáculo a Moisés,
atende todo o seu mobiliário, seus colchetes, suas tábuas, suas travessas, suas colunas, seus pedestais. A coberta de peles de carneiro tingidas de vermelho, a coberta de peles de golfinho, o véu de separação. A arca da aliança com seus varais e sua tampa. A mesa com todos os seus utensílios e os pães da proposição. O candelabro de ouro puro, suas lâmpadas, as lâmpadas que se deviam dispor nele, todos os seus acessórios e o óleo para o candelabro. O altar de ouro, o óleo da unção, o perfume aromático e a cortina da entrada da tenda. O altar de bronze, sua grelha de bronze, seus varais e todos os seus utensílios, a bacia com seu pedestal, as cortinas do átrio, suas colunas, seus pedestais, a cortina da porta do átrio, seus cordões e suas estacas e todos os utensílios necessários ao culto do tabernáculo para a tenda de reunião. As vestes litúrgicas para o serviço do santuário, os ornamentos sagrados para o sacerdote Arão e as vestes de seus filhos para as funções sacerdotais. Os israelitas tinham executado toda essa obra conformando-se exatamente às ordens dadas pelo Senhor a Moisés. Moisés examinou todo o trabalho e viu que ele tinha sido executado segundo as ordens do Senhor. E Moisés os abençoou. Meus filhos, meus amados, fiquem todos bem.